se vira sozinha. Foi o que meu filho me disse. Por isso decidi que não deixaria um centavo da minha herança para os filhos que nem sequer vieram me visitar no hospital depois que recebi minha sentença de morte. Meu nome é Helena Oliveira, e tenho 84 anos. Faz 5 anos que meu marido se foi, e desde então moro sozinha nesta casa em Belo Horizonte, que um dia foi cheia de risadas e hoje ecoa com o silêncio da minha solidão. Fui pedagoga por 40 anos, uma vida inteira dedicada a cuidar de crianças numa creche do bairro. Para mim, que vi tantos pequenos desabrocharem, a família era o tesouro mais precioso, a âncora de toda a existência. Eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Mal sabia eu que essa crença, o alicerce da minha vida, estava prestes a ser demolida, tijolo por tijolo, pelas mãos daqueles a quem eu mais amava. Criei meu filho, Ricardo, e minha filha, Beatriz, com um amor que transbordava do peito. Lembro-me como se fosse hoje, Ricardo, ainda no primário, queimando em febre alta. A noite inteira, seu choro fraco cortava o silêncio da casa. Cancelei meu trabalho no dia seguinte, sem pensar 2 vezes, para cuidar dele. Passei a madrugada ao seu lado, trocando as toalhas frias em sua testa, insistindo para que tomasse pequenos goles de água, meus lábios murmurando preces silenciosas até o sol raiar. Quando Beatriz estava no cursinho, aflita com a pressão do vestibular, as noites se tornaram nossas. Sentávamos lado a lado na mesa da cozinha, cercadas de livros e apostilas. Mãe, eu não vou conseguir, ela dizia, com os olhos cheios de lágrimas. Eu a abraçava forte, sentindo seu corpo tremer. Claro que vai, minha filha. Estamos juntas nisso, vamos conseguir. Eu a apoiei, fui sua força, sua confidente. Eles cresceram e seguiram seus caminhos. Ricardo foi para São Paulo, cursar engenharia numa faculdade particular caríssima. Beatriz passou em pedagogia na Universidade Federal no Rio de Janeiro. As mensalidades de Ricardo, o aluguel e o custo de vida para os dois. Não era fácil. Meu marido e eu trabalhávamos incansavelmente. Ricardo recebia uma ajuda de custo mensal que hoje equivaleria a uns R$ 3.000, Beatriz, um pouco menos. A renda da nossa família era modesta, mas para o futuro dos nossos filhos, nenhum sacrifício parecia grande demais. Cada centavo economizado era um tijolo na construção do futuro deles. Quando se casaram, quisemos que tivessem festas memoráveis. Demos um valor substancial para cada um, o equivalente a R$ 60.000 hoje, para ajudar com as despesas da cerimônia e da festa. E não parou por aí. Para a entrada do apartamento de Ricardo em São Paulo, ajudamos com R$ 100.000. Demos o mesmo valor para Beatriz comprar seu apartamento em Copacabana. E quando os netos chegaram, a alegria se multiplicou, assim como nossa generosidade. Presentes de aniversário, material escolar, matrículas em escolas particulares, aulas de inglês e natação. Como avó, fiz tudo o que estava ao meu alcance, transbordando de felicidade a cada sorriso que recebia em troca. Há 4 anos, quando meu marido faleceu, a primeira fissura na minha armadura de mãe começou a aparecer. Fui eu quem cuidou de tudo sozinha, o funeral, a missa de 7º dia, a burocracia do inventário. Ricardo e Beatriz alegaram que o trabalho não lhes dava trégua. Mãe, a senhora sabe como é a vida em São Paulo, é uma loucura, disse Ricardo. Estou com um projeto enorme na empresa. Beatriz usou os filhos como desculpa. Mãe, as crianças têm prova, não posso faltar justo agora. Eles mal me ajudaram. Foi ali, no meio da minha dor mais profunda, que senti um calafrio. Uma suspeita sutil de que o amor dos meus filhos por mim havia se transformado em algo diferente, mais frio, mais distante. O começo do meu fim, ou do que eu pensava ser o meu fim, foi uma dor aguda no estômago. No início, ignorei. Deve ser só uma má digestão, pensei, tomando um chá de boldo. Mas a dor se intensificou a cada dia, tornando-se uma pontada cruel que me roubava o sono. A comida se transformou em areia na minha boca, difícil de engolir. O peso na balança começou a despencar. O espelho refletia uma mulher frágil, abatida, e o medo finalmente se instalou no meu coração. Doutor, nunca senti uma dor assim no estômago, disse eu ao médico, minha voz um fio trêmulo. Não consigo comer nada.
Após uma série de exames, o médico me chamou em sua sala. A expressão em seu rosto era séria, e as palavras que saíram de sua boca fizeram meu mundo desabar. Os resultados chegaram. Encontramos um tumor no seu estômago. É câncer. Ele fez uma pausa, e o silêncio na sala era ensurdecedor. O estágio é avançado, e o tratamento será muito difícil. Meu cérebro parou. O som ao redor se tornou um zumbido distante. Então, doutor, quanto tempo eu ainda tenho? A pergunta escapou dos meus lábios fraca e trêmula. O médico respondeu com uma gentileza cuidadosa, mas com a honestidade brutal da ciência. É difícil dizer com exatidão, cada caso é um caso. Mas, sendo realista, a senhora deve pensar em algo entre 3 a 6 meses. A enfermeira que me acompanhava, uma jovem chamada Carla Mendes, segurou minha mão. Seus dedos eram quentes e firmes. Dona Helena, eu sei que é um choque terrível, mas nós estaremos aqui para ajudar. Faremos tudo o que for possível para que a senhora fique confortável. Pode contar conosco para o que precisar. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras, lutando para conter as lágrimas que queimavam meus olhos. Obrigada, consegui sussurrar. Naquela noite, o telefone parecia pesar uma tonelada na minha mão trêmula. Disquei o número de Ricardo. Ele, aos 55 anos, ainda era um executivo em São Paulo, sempre reclamando do financiamento do apartamento e das mensalidades da faculdade do filho. Ricardo, é a mamãe, comecei, minha voz falhando. Eu descobri que estou com câncer de estômago. O médico disse que não tenho muito tempo. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Por um instante, pensei ter sentido uma faísca de preocupação. Mas a resposta dele veio como um balde de gelo. Nossa, mãe! Que coisa! Mas olha, agora é uma péssima hora. Estou prestes a ser promovido a diretor, é um momento crucial na minha carreira. Não posso tirar licença de jeito nenhum. Se eu perder essa chance, minha carreira acaba. Eu me esforcei para manter a calma, para reprimir a onda de dor que me invadiu. Eu entendo, meu filho. Seu trabalho é importante. Mas, Ricardo, ele me cortou, sua voz fria e impaciente. Mãe, se vira sozinha, por favor. A senhora sempre foi uma mulher forte. Eu estou ocupadíssimo aqui. Liga para Beatriz, vê se ela pode fazer alguma coisa. Eu realmente não posso, estou com as mãos atadas. Fiquei sem palavras. As palavras que eu jamais esperei ouvir do meu próprio filho. Desliguei o telefone, sentindo um vazio gelado no peito. Em seguida, com o coração pesado, liguei para Beatriz, no Rio. Aos 52 anos, ela vivia a rotina caótica de uma mãe com filhos adolescentes, um no ensino médio e outro se preparando para o vestibular. Eu sabia que sua vida era corrida. Bia, minha filha, é a mamãe. Recebi uma notícia terrível. Estou com câncer e o médico me deu no máximo 6 meses. A reação dela foi de espanto, mas logo seguida de uma avalanche de desculpas. Meu Deus, mãe! Que horror! Mas... Nossa, é tão difícil conseguir mudar meu horário no trabalho. E o Lucas tem o vestibular este ano, preciso ficar em cima dos estudos dele, sabe como é? Meu coração afundou ainda mais. Eu sei, querida. É uma fase complicada. Ela continuou, a voz num tom de lamentação. E ainda tem as coisas do colégio da Júlia, levar e buscar do curso de inglês, e a mãe do Cláudio está precisando de ajuda, ela tem prioridade agora, né? A senhora vai ficar bem, mãe. Sempre foi forte, sempre deu conta de tudo sozinha. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma laje de concreto. A mãe do marido dela era prioridade? Mais importante que a própria mãe, que estava morrendo. Depois de uma vida inteira de dedicação, de sacrifícios, de amor incondicional, a resposta que recebi foi: fique bem sozinha. No dia seguinte, no hospital, a enfermeira Carla me perguntou, com um olhar gentil: seus filhos já estão vindo, dona Helena? O apoio da família é muito importante neste momento. Seria bom conversarmos sobre as opções de tratamento com eles presentes. Eu forcei um sorriso amargo.
Eles estão muito ocupados. Eu decido sozinha, não tem problema. Estou acostumada. As palavras amáveis de Carla, em vez de me consolar, apenas realçaram a profundidade da minha solidão. Nos quartos vizinhos, eu vi a família se revezando. Filhos traziam flores, netos liam histórias, o som de conversas e risadas preenchia os corredores. O meu quarto, em contraste, era um santuário de silêncio. Uma semana se passou desde a minha internação. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu estava sozinha quando comecei a primeira sessão de quimioterapia. Sozinha, senti os efeitos colaterais devastadores tomarem conta do meu corpo. Sozinha, vi meus cabelos caírem em tufos no travesseiro. Cada vez que me olhava no espelho, via o reflexo de uma estranha e chorava. As lembranças dos meus 40 anos como pedagoga me invadiam. Lembro-me de chegar à creche às 7 da manhã e sair às 6 da tarde, imersa naquele universo infantil. Lembro-me de correr com as crianças na gincana do Dia da Família, de passar noites em claro costurando fantasias para a festa junina. No dia da formatura, os pequenos se agarravam às minhas pernas, chorando. Tia Helena, nunca vamos te esquecer. Inúmeras crianças me disseram isso ao longo dos anos. Criei meus próprios filhos com o mesmo amor ou talvez ainda mais. Onde foi que eu errei? Foi então que a administração do hospital me informou sobre a disponibilidade de um quarto particular. Dona Helena, se a senhora desejar, temos um quarto particular vago. A enfermaria tem muito movimento, pode ser difícil para a senhora descansar. Para pacientes em quimioterapia, recomendamos um ambiente mais tranquilo. A ideia de ter um pouco de paz e privacidade pareceu um alívio. Decidi ligar para Ricardo para discutir a possibilidade. Ricardo, o hospital me ofereceu um quarto particular. Os efeitos da quimio são muito fortes e... Ele me interrompeu bruscamente. Nem pensar, mãe. Fica na enfermaria mesmo, está ótimo. Que desperdício de dinheiro. A senhora sabe quanto custa a diária de um quarto desses? É quase R$ 1.000 por dia. É um absurdo. Fiquei chocada com sua frieza. Mas, Ricardo, eu só queria um pouco de paz nos meus últimos dias. As dores são terríveis, eu não consigo dormir à noite. A resposta dele foi a facada final. Mãe, o seu dinheiro vai ser a nossa herança. Pensa no nosso futuro. Eu ainda tenho 10 anos de financiamento do apartamento para pagar, são mais de R$ 500 mil. O dinheiro que a senhora gastar agora vai fazer falta pra gente. Em vez de gastar com luxo, guarda esse dinheiro para a faculdade dos seus netos. Fiquei estarrecida. Eu ainda estava viva, respirando, lutando, e ele já estava calculando a herança. Era como se ele estivesse esperando pela minha morte. Tentei falar com Beatriz, na esperança de encontrar um pingo de compaixão. Bia, o hospital sugeriu um quarto particular. O que você acha? Estou passando muito mal com a quimioterapia. A resposta dela foi igualmente cruel. A mãe não precisa gastar com tratamento caro, nem com quarto particular. Isso é um luxo desnecessário. Esse dinheiro seria muito mais útil para nós. Seus netos precisam. Beatriz, minha voz era um sussurro de desespero. Estamos falando do meu tratamento, da minha dignidade. Eu só queria um pouco de conforto. Eu não tenho muito tempo. Exatamente, mãe. Já que a senhora não tem muito tempo, não faz sentido gastar dinheiro. Não vai adiantar nada. Nós temos a educação dos meninos para pagar. O cursinho do Lucas custa mais de 3 mil por mês. E quando ele entrar na faculdade, vai ser ainda mais caro. Pensa na gente, mãe. Seja realista. O seu desperdício vai nos prejudicar. Meu coração se transformou em uma pedra de gelo. A preocupação dos meus filhos não era com a minha vida, mas com o dinheiro que a minha morte lhes traria. A desesperança me engoliu. Quando a enfermeira Carla sugeriu uma dieta especial, elaborada por nutricionistas para pacientes com câncer, a reação de Ricardo foi ainda pior. Dona Helena, que tal uma alimentação especial? É balanceada para fortalecer seu sistema imunológico. Manter a força ajuda o tratamento a ser mais eficaz.
Fiquei animada com a ideia e liguei para Ricardo. Ricardo, o hospital me ofereceu uma dieta especial para me dar mais força. Custa uns R$ 50 a mais por dia. Ele explodiu ao telefone. Outra história para gastar dinheiro? Mãe, se contenta com a comida normal do hospital. Não gaste dinheiro com isso. A senhora não vai viver muito mais, para que isso? R$ 50 por dia dá 1.500 por mês. Para de fazer despesa inútil. Pensa na nossa vida. Senti-me impotente. Tudo bem, meu filho. Entendi. A enfermeira Carla me olhou preocupada. Dona Helena, por que não? É para o seu bem. Sua família certamente se preocupa com a sua saúde. Com os olhos marejados, confessei a verdade. Meus filhos não querem que eu gaste dinheiro. É como se eles não quisessem que a herança diminuísse. Eles parecem mais preocupados com o dinheiro do que com a minha saúde. A paciente na cama ao lado ouviu a conversa e disse, com compaixão, que coisa horrível, Dona Helena. Seus filhos não vêm te visitar e ainda reclamam do dinheiro? Meus filhos vêm todos os dias. Mãe, está com dor? Quer alguma coisa? Eles me perguntam. Nunca falaram sobre o custo do tratamento. Eu apenas assenti, engolindo o choro. Eles só pensam na herança. Meus sentimentos não importam. A senhora ao lado continuou, tentando me consolar, que tristeza. Meus filhos sempre trazem uma fruta, um suco, qualquer coisinha para me animar. Fica boa logo, mãe, eles dizem. É tão diferente. Suas palavras, embora gentis, aprofundaram minha dor. Onde foi que eu errei tanto na criação dos meus filhos? 2 semanas se passaram. Nenhuma visita. Nem mesmo uma ligação para saber se eu ainda estava viva. Eu recebia os resultados dos exames sozinha, ouvia as explicações do médico sozinha, decidia o rumo do meu tratamento sozinha. Aos 84 anos, o peso dessas decisões era esmagador, mas meus filhos pareciam não se importar. Quando tive que decidir se continuaria com a quimioterapia, uma escolha difícil devido aos efeitos colaterais na minha idade, tive que assinar os papéis sozinha. Dona Helena, disse o médico, a quimioterapia pode retardar o avanço da doença, mas será fisicamente desgastante. Converse bem com sua família. Mas eu não tinha com quem conversar. Assinei o termo de consentimento com a mão trêmula. Sofri com as náuseas, a fraqueza, a queda de cabelo, e meus filhos permaneceram indiferentes. O golpe de misericórdia veio 3 semanas após a minha internação. O telefone tocou. Era Ricardo. Finalmente. Mas o que ele disse me destruiu. Mãe, você ainda está viva? Já chega, né? A conta do hospital deve estar altíssima. Quanto está custando por dia? A gente precisa de uma definição. Não podemos fazer nossos planos sem saber quando isso vai acabar. O financiamento da faculdade do meu filho depende disso. Minha mão que segurava o telefone tremia incontrolavelmente. Ricardo. Eu ainda não morri. Estou lutando, estou fazendo tratamento. Como pode dizer uma coisa dessas? Então para de prolongar isso. Não tem cura, o próprio médico disse. Não faz sentido ficar fazendo tratamento para estender a vida inutilmente. É melhor para todo mundo que a senhora descanse em paz logo. Temos que cuidar da burocracia da herança, já estou até falando com um advogado. Perdi a fala. Meu próprio filho me pedindo para morrer. Ricardo, você tem noção do que está dizendo? Eu sou sua mãe. Eu ainda estou viva. Eu sei, mãe. Mas, sendo prático, essa conta do hospital só aumenta e não serve para nada. Nós temos as nossas vidas. Quanto mais a senhora demorar, menor vai ser a nossa parte na herança. Meu coração congelou de vez. Pouco depois, Beatriz ligou com um discurso semelhante. Mãe, até quando a senhora vai ficar internada? Já deu, né? A gente tem nossos compromissos. Não saber quando poderemos dar entrada no inventário atrapalha tudo. O advogado precisa de uma data. E com o vestibular do Lucas chegando, preciso organizar as finanças.
Eu respondi com a voz embargada: Beatriz, eu estou viva. Vocês estão esperando eu morrer? É o dinheiro que vocês querem? Não é isso, mãe. Mas temos que ser realistas. A senhora está sofrendo, seria melhor descansar em paz. Pelo nosso bem, já não era hora de a senhora desistir? Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou e ao mesmo tempo se refez. Uma clareza fria e cortante tomou conta da minha mente. Meus filhos estavam esperando pela minha morte para pôr as mãos na minha herança. Meu sofrimento era um mero inconveniente para os planos financeiros deles. A enfermeira Carla me encontrou olhando para o nada com uma expressão dura. Dona Helena, quer que eu tente ligar para seus filhos novamente? Eu balancei a cabeça negativamente, um sorriso triste nos lábios. Não precisa, Carla. Eu desisti deles. Não faz sentido deixar minha herança para filhos que não se importam se eu vivo ou morro. Revelei a ela o que eu tinha. Depois que meu marido morreu com o seguro de vida, a aposentadoria e a venda de um pequeno imóvel, juntei cerca de R$ 1,5 milhão. Mas eles não verão um centavo disso. No dia seguinte, liguei para um advogado, o Dr. Ferreira. Dona Helena, a senhora deseja fazer um testamento. Para qual instituição gostaria de doar seus bens? Eu não hesitei. Para o Lar Criança Feliz, aqui de Belo Horizonte. Quero que meu dinheiro seja usado para cuidar de crianças que não têm o amor de uma família. Entendido, disse o advogado. Apenas para que saiba, pela lei brasileira, seus filhos têm direito à legítima, que corresponde à metade dos seus bens. Isso significa que cada um tem direito a 1/4 do seu patrimônio total, mesmo que a senhora deseje o contrário. Eu já estava preparada. Eu sei, doutor Ferreira. Mesmo assim, prossiga. Decidi doar a parte disponível do meu patrimônio, que seria metade do total. Desses 750 mil, queria que 50 mil fossem para a enfermeira Carla Mendes. Ela foi a única que me deu a mão, que me tratou com humanidade. Carla, eu disse a ela depois, você foi a única que me apoiou neste final. Isso é um presente, em sinal da minha gratidão. Ela chorou, tentando recusar, mas eu insisti. O restante, R$ 700 mil, iria para o orfanato. Meus filhos ficariam com a parte que a lei os obrigava, e nada mais. Deitada na cama do hospital naquela noite, sozinha, murmurei para mim mesma: se meus filhos me tratam como um fardo, eu os tratarei como estranhos. Um mês depois de assinar o testamento, o inacreditável aconteceu. O médico entrou no meu quarto, com uma expressão de espanto e alegria. Dona Helena, é inacreditável. Seus exames mostram que o tumor diminuiu significativamente. Os marcadores tumorais caíram drasticamente. Eu não conseguia acreditar. Isso é verdade, doutor? É um caso raro, chamamos de remissão espontânea. Aparentemente a quimioterapia teve um efeito muito maior do que esperávamos. Não podemos falar em cura total, mas a senhora terá muitos anos de vida pela frente. Provavelmente viverá uma vida normal. A enfermeira Carla pulava de alegria. Dona Helena! Que notícia maravilhosa! Eu sabia. Eu senti uma mistura complexa de emoções. A alegria de viver era imensa, mas a lembrança da atitude dos meus filhos lançava uma sombra sobre essa felicidade. Eu vou viver, sussurrei. Mas por favor, não contem a eles. Quero manter isso em segredo por enquanto. Eu pedi. Se Ricardo e Beatriz soubessem da minha recuperação, voltariam correndo não por amor, mas por interesse. A imagem deles mudando de atitude por causa do dinheiro era insuportável. O médico compreendeu. Entendido, Dona Helena. Mas precisamos pensar sobre sua vida daqui para frente. Morar sozinha pode ser arriscado. Eu já tinha um plano. Doutor, na verdade, eu já visitei uma casa de repouso. O residencial Colinas Verdes. Carla ficou surpresa. Uma casa de repouso? Mas a senhora está se recuperando tão bem. Eu não quero depender dos meus filhos, Carla. Como eles mesmos disseram, eu tenho que me virar sozinha, ponto. Eu disse com um sorriso irônico.
O Residencial Colinas Verdes era uma instituição para idosos independentes, um lugar onde pessoas ativas podiam viver com segurança e conforto. O diretor, Sr. Almeida, me mostrou as instalações. Aqui, Dona Helena, cada residente tem seu próprio ritmo e sua privacidade. Mas temos uma equipe de enfermagem 24 horas por dia para qualquer emergência. A taxa de adesão era de R$300 mil com uma mensalidade de 5 mil. Não era barato, mas minhas economias eram mais do que suficientes. Precisei ajustar meu testamento. Doutor Ferreira, expliquei ao advogado, felizmente eu me recuperei. Precisamos rever os planos. Após descontar os custos da casa de repouso e uma estimativa para minhas despesas pelos próximos 10 anos, ainda me restariam cerca de R$800 mil. Ainda quero deixar os 50 mil para a enfermeira Carla, decidi. E vou doar 500 mil para o Lar Criança Feliz. O restante, 250 mil, guardarei para emergências. Para meus filhos, a legítima será calculada sobre o que sobrar no final. Será muito pouco, mas é o que a lei manda. Era mais útil usar meu dinheiro para garantir meu bem-estar e ajudar crianças necessitadas do que entregá-lo a quem me desejava a morte. A notícia sobre o testamento chegou a Ricardo e Beatriz através do Dr. Ferreira enquanto eu finalizava minha mudança para o residencial. A reação foi imediata e furiosa. Ricardo foi o primeiro a ligar para o advogado. Sou filho de Helena Oliveira. Que história é essa de testamento? Minha mãe ainda está viva. Isso é legalmente válido? Sua voz era uma mistura de pânico e indignação. Doutor Ferreira explicou calmamente, sua mãe elaborou o testamento em plenas faculdades mentais quando recebeu o diagnóstico terminal. É um documento perfeitamente legal. Do total de seu patrimônio, metade foi disposta em testamento, sendo doada a uma instituição de caridade e a uma pessoa de sua escolha. A outra metade, a legítima, será dividida entre você e sua irmã quando chegar a hora. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. O quê? Metade? Isso é um absurdo. O patrimônio da minha mãe é nosso por direito. Como ela pode dar nosso dinheiro para estranhos? Foi a vontade expressa de sua mãe, registrada legalmente, respondeu o advogado. Beatriz também ligou, aos prantos. Só metade? Isso é muito pouco. Onde está a minha mãe? Eu preciso falar com ela, isso é um absurdo. Nós somos os filhos. Deve haver algo errado com a capacidade de julgamento dela. Doutor Ferreira transmitiu meu recado. Sua mãe reside agora no Residencial Colinas Verdes e não deseja receber visitas no momento. Um laudo psiquiátrico atesta sua plena capacidade mental. Na verdade, era eu quem me recusava a vê-los. Eu não tinha mais nada a dizer. Mas eles não desistiram. Correram para o hospital, mas eu já havia tido alta. Tentaram obter o endereço do residencial com as enfermeiras, mas a informação foi negada. Desesperados, eles solicitaram uma reunião formal através do advogado. Relutantemente, eu concordei em vê-los uma última vez. Nos encontramos na sala de visitas do Residencial Colinas Verdes. Seus rostos, que eu não via há meses, estavam distorcidos pela raiva e pela ansiedade. Ora, que surpresa, comecei com uma ironia cortante. Vocês dois, sempre tão ocupados, vieram até aqui. Engraçado, não apareceram uma única vez quando eu estava no hospital. Mãe, o que você está pensando? Explodiu Ricardo. Que história é essa de testamento? Você não falou nada com a gente. Somos uma família, deveríamos decidir isso juntos. Eu o encarei, fria como aço. É mesmo? Eu preciso consultar as pessoas que nem sequer vieram me visitar quando eu estava morrendo? Foram vocês que me disseram para me virar sozinha. Pois bem, foi exatamente o que eu fiz. Beatriz tentou se justificar, a voz embargada. Mãe, nós estávamos ocupados, mas estávamos preocupados. Eu te liguei. Ocupados, repeti com desdém. Continuam ocupados, não é? Mas quando o assunto é herança, de repente vocês arrumam tempo. E as suas ligações?
Eram para me apressar para a morte, não se lembra? Carla, a enfermeira que por coincidência estava me visitando, interveio em minha defesa. Dona Helena passou por tudo sozinha. O medo, a dor. Vocês não imaginam o quão solitária ela se sentiu. Ela desistiu do quarto particular e da comida melhor porque vocês reclamaram do dinheiro. A preocupação de vocês era com o dinheiro, não com o bem-estar dela. Eu tinha um prazo importante no trabalho. Uma promoção, gritou Ricardo. Eu trabalho duro pela minha família. E eu estava cheia de coisas com as crianças, emendou Beatriz. Nós também temos as nossas vidas. Eu sorri, um sorriso sem alegria. A propósito, tenho uma novidade. Aconteceu um milagre. O câncer regrediu. Os médicos dizem que ainda tenho muitos anos pela frente. Seus rostos ficaram pálidos. Eles perceberam que eu me lembrava de cada palavra cruel que disseram. Mãe, começou Beatriz, desesperada. A gente se arrepende. Vamos anular esse testamento, por favor. Nós faremos tudo por você agora. É tarde demais, respondi, minha voz firme. Eu comecei uma nova vida aqui no Colinas Verdes. Uma vida onde vocês não fazem parte. Casa de repouso? Pra quê? Nós estamos aqui, disse Ricardo. Vem morar com a gente. Nós cuidamos de você, de verdade. Não quero incomodar, repliquei, saboreando a ironia. Vocês me disseram para me virar. E eu aprendi a lição. Estou seguindo o conselho de vocês. Mãe, nós erramos, disse Ricardo, finalmente parecendo derrotado. Esquece o dinheiro. Vamos só consertar nossa relação. Vamos ser uma família de novo. Tarde demais. Eu vou viver a minha vida. Vocês seguirão por um caminho, e eu por outro. Ter o mesmo sangue não nos torna uma família. O que nos torna uma família é a conexão dos corações. E os nossos não estão mais conectados. Mãe, vamos deixar o dinheiro de lado por um momento e só tentar ser uma família, insistiu Beatriz. Eu ri. Deixar o dinheiro de lado por um momento. No final, é sempre sobre o dinheiro, não é? Não é a mim que vocês querem de volta, é a minha herança. Eles não conseguiram responder. Era a mais pura verdade. 1 ano se passou. Carla me visita com frequência. Dona Helena, a senhora está ótima, ela sempre diz. É graças a você, minha querida. Você me deu esperança. Minha vida no residencial é plena. Fiz novas amizades, participo de atividades, leio, cuido do jardim. Todas as noites, converso com minhas novas amigas. Foi mais um dia bom, não foi? Eu digo, e elas sorriem. Com a senhora aqui todo dia fica mais alegre. Aos 84 anos comecei uma nova vida. Uma vida sem depender dos meus filhos, uma vida onde eu sou a protagonista. Aprendi que o amor não pode ser uma via de mão única. Não basta apenas dar. É preciso que haja um coração disposto a receber. Fiquei desapontada com meus filhos, mas encontrei em Carla, nos meus amigos do residencial e até nas crianças do orfanato um novo significado para a vida. A verdadeira família talvez não seja a de sangue, mas a de alma. Hoje, aos 85 anos, sou genuinamente feliz. O amor não é um investimento com retorno garantido. Mas quando esse amor é apenas explorado, temos o direito e o dever de resgatar nossa própria vida. Hoje eu sou livre. Vivo